Bom dia, que a graça de Deus abençoe sua família nesse dia. Nós chegamos ao capítulo 25, do verso 1 ao 11 de Gênesis. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e tentar entender o que o Senhor quer nos ensinar nesse texto. Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor e em seguida nós vamos aos nossos comentários e ao nosso texto bíblico. Que Deus abençoe a sua vida. Gênesis capítulo 25. Descendentes de Abraão e Quetura. Desposou a Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. A morte de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão. Morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. Bom, acabamos de ouvir a palavra do Senhor e hoje nós estamos chegando no que o autor coloca como título, o epílogo de uma vida, ou seja, a finalização de uma vida. E hoje nós vamos falar sobre o final da vida de Abraão. Abraão morreu com 175 anos. Após a morte de Sara, ele ainda viveu 38 anos. E diz a palavra de Deus que ele se casou novamente com uma mulher chamada Quetura e teve com ela mais 6 filhos. Então Abraão totalizou 8 filhos. Abraão, na verdade, se constituiu o pai de grandes nações e principalmente a sua descendência trouxe então aquilo que se esperava da promessa de Deus para a sua descendência. E Isaque, no final da sua vida, recebeu então maior parte da sua herança. Ele não desamparou seus outros filhos, mas, no entanto, Isaque era o centro de toda a atenção de Abraão. E o texto de hoje nos mostra como foi a sua morte e como ele então se dividiu, ou como ele dividiu a sua herança entre os seus filhos e como ele, na verdade, entendeu que a graça de Deus o acompanhou até o último momento de vida. E entre as observações que nós temos no texto, é a quantidade de anos que viveu Abraão. Na época de Abraão, era comum viver até os 120 anos. No entanto, Abraão viveu 175 anos. O que nos mostra que Deus, na verdade, o preservou e deu a ele a oportunidade de ver o que para ele era o mais importante, a união da sua família. E o fato interessante é que na morte de Abraão, tanto Isaque como Ismael se juntaram para sepultar o seu pai e então finalizar esse processo de vida. Que Deus possa permitir que as nossas famílias sejam sim unidas até no momento da nossa morte. A aplicação que o autor faz no nosso devocional de hoje é que nós precisamos terminar a nossa vida ou a nossa caminhada com exemplos de fé e principalmente pensando no relacionamento da nossa família. O autor diz que nós precisamos ser fiéis a Ele sobretudo, em todas as coisas. Assim foi Abraão e nós também devemos ser da mesma forma, ser fiéis a Deus, fiéis para que a nossa família possa continuar sendo abençoada e que Deus esteja olhando para as nossas famílias. Ser fiéis para que possamos ser exemplos para os nossos filhos, ser fiéis a Ele para sermos exemplos para os nossos cônjuges e ser fiéis a Ele para que Deus possa abençoar
então a nossa sociedade através da nossa família. De tantas lições que nós podemos tirar, com certeza o texto nos mostra então que Abraão ele termina os seus dias de vida vendo na sua família a unidade, o relacionamento, a fidelidade de Deus e a bênção de Deus. Sendo assim, o que vai determinar o sucesso da nossa vida não é a quantidade de bens materiais, não é a quantidade de vezes que nós tivemos sucessos em algum empreendimento, mas é a quantidade de vezes que nós estamos na presença do Senhor e a quantidade de vezes que nós amamos ao Senhor. Com certeza nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade e manter fiel a Ele. O autor diz na sua lição, o amigo de Deus se encontrou com Deus. E a gente percebe de forma clara que nos últimos momentos, esses momentos foram agraciados. Abraão foi então sepultado no mesmo lugar que Sara. Os dois então agora estão juntos e diante da graça de Deus. E diante de Deus, o amigo de Deus se encontrou com ele. Que Deus permita que as nossas famílias sejam assim. Famílias abençoadas, famílias que tenham a graça e o amor de Deus. Há duas perguntas que o autor faz que eu gostaria de fazer para você. A primeira delas é, o que podemos fazer para unir os membros da nossa família que hoje estão separados? Eu acho que é buscar a presença de Deus, tentar aconselhar, orar e pedir a Deus que esteja mudando essa história. A segunda pergunta, como podemos cultivar a intimidade com Deus de forma que traga um impacto para a nossa família? Eu creio que nós podemos, na verdade, continuar servindo ao Senhor com propriedade, buscando a Deus com toda felicidade, com todo amor, diante dessa bênção que é Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus derrame graça sobre ela. Nós vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas famílias. Oremos ao nosso Deus. Pai eterno, nós te agradecemos, porque o Senhor, ó Deus, nos ensinou com a família de Abraão. Esse final, Senhor Deus, de vida de Abraão nos mostra que nós podemos fazer, Senhor Deus, diferença no meio da nossa família. Basta amarmos o Senhor e demonstrarmos isso, Senhor Deus, a todos aqueles que pertencem à nossa família. Abençoe, Senhor Deus, os nossos filhos, os nossos cônjuges, abençoe a família como um todo. Que o Senhor nos ensine a amar ao Senhor, dia após dia. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.